Se você é uma das pessoas que curte fruticultura, você já reparou em alguma oportunidade como é linda a fruta do moranguinho? Além de linda, é saborosa, nutritiva e muito saudável. Para quem deseja se aventurar no cultivo de moranguinho, ele precisa estar atento para algumas particularidades. O período de maio e junho é o mais adequado para o plantio. As mudas podem começar a frutificar em outubro. Pequena, a fruta é uma das opções possíveis para ou até mesmo para uma horta vertical em apartamento, mas demanda vários cuidados e muita atenção. O primeiro aspecto que se deve levar em conta para esta modalidade de cultivo é escolher o local e a superfície. A primeira exigência é de que a muda receba sol pleno, pelo menos 4 horas por dia. Enquanto estão se desenvolvendo, os pés de morango vão produzir novos estolões, que vão resultar em novas mudas. A não ser que você tenha bastante espaço para novos morangueiros, é recomendado podar esses estolões antes que cresçam e formem as mudas. Se você pretende plantar novos vasos, espere pelas mudas e pode-as para transferi-las para o seu novo espaço. De resto, não é preciso se preocupar em podar seu morangueiro. Desta feita, a nossa visita é a uma propriedade rural localizada no bairro São Bento, em Lajeado, no Rio Grande do Sul, que se dedica à produção comercial de moranguinho. De maneira natural, as pragas e doenças são combatidas com produtos alternativos elaborados pelos produtores. Andréia, pode nos contar um pouco como é essa experiência na área técnica, quando alguém opta por produzir moranguinhos? Qual é o planejamento básico que ele tem que fazer, que ele tem que pensar? Variedade a ser produzida, local onde vai ser produzido, quais são as primeiras preocupações? Bom dia, Celso. Então, a questão da produção do morango hoje, né, ela é toda praticamente em substrato, né, em ambiente de bancadas, ambiente protegido de estufas, né, e o produtor precisa, como tu disse, planejar primeiro para começar o investimento. A nossa recomendação da Emater sempre é o produtor primeiro fazer o nosso curso, que a gente oferece o curso no Centro de Treinamento da Emater em Teutônia, né, para lá se capacitar em todas as áreas, desde estrutura, origem da muda, substrato, manejo de pragas e doenças. Mas a primeira coisa que ele precisa observar é o local adequado para esse ambiente, né? Então tem que ser um local bem ensolarado, que é o principal, e ter água disponível, que como é um sistema então irrigado, né, e onde não vamos ter a presença da chuva, precisa de irrigação, então tem que ter água disponível em quantidade e qualidade para poder implantar também a atividade do morango nesse sistema. E aí tem muitas questões, né, que a gente tem trabalhado lá no curso, e a gente trabalha com o produtor quando ele nos busca para investir nessa atividade, que é a origem da muda de qualidade também para começar bem, com sucesso a atividade. Então hoje a gente usa muda importada, principalmente, né, que é uma muda que vem livre de pragas e doenças, como essa muda aqui, que veio da Espanha, né, uma muda importada, foi cultivada agora aqui início de março, que é uma época boa de implantação, onde vai ter o desenvolvimento e depois ela vai entrar em produção. Então isso a gente conversa bastante com os produtores. O cimento ele vai começar acertando muito mais do que se começasse sem nenhum conhecimento nessa atividade, né? E hoje buscando às vezes na internet tem muita coisa, às vezes tem coisas que são verdadeiras, são coisas também que não são tão reais, né? Então é importante buscar uma fonte segura de um curso da Emater, algum material da Embrapa, né, nesse sentido. E assessoria, né? Estamos sempre à disposição para assessorar diretamente nas propriedades, né? Então, além do curso que a família fez aqui, e as outras também, né, a gente orienta a fazer, a gente está sempre assessorando, né? Porque depois é a prática, né? Vir aqui, ver se está fazendo a fertigação corretamente, se está com algum problema de pragas e doenças, né? E trabalhamos também na linha do controle biológico, né? Usando alternativas sem agrotóxico. Então, toda a produção
é orientada sem uso de agrotóxicos, né? Tudo com produtos biológicos alternativos ao controle de pragas e doenças. Sob o aspecto técnico, o moranguinho é uma boa opção para a agricultura familiar em termos de renda? Sim, com certeza. Uma atividade que, com dedicação, né, e conhecimento, proporciona boa renda em pequenas áreas, né? Tu não precisa ter uma área grande como soja, milho, para tu ter uma rentabilidade. Em áreas menores, tu consegue ter maior rentabilidade por área, né? E se adequa também à mão de obra familiar, né? Onde a própria família se envolve com a atividade, né? Não precisa contratar mão de obra externa. E também aqui em Lajeado, né, tem um mercado consumidor no entorno, então isso facilita também ter onde comercializar esse produto. Sim. Quais as variedades mais adotadas aqui na região? Celso, as mais recomendadas hoje aqui no estado são as variedades de neutro, que são variedades que não são afetadas pelo fotoperíodo, né? Antigamente se cultivava dias curtos, que ela era influenciada então por dias curtos e longos, né? E não produzia o ano inteiro. E agora a Dianeto ela produz o ano todo. Então as mais recomendadas são desse grupo e as mais plantadas hoje no estado e recomendadas por nós é a San Andreas e a Albion. Sendo que a San Andreas é a mais cultivada porque ela é mais resistente ao ídio e ao ácaro, enquanto que a Albion é um pouquinho mais suscetível. Então essas duas variedades hoje são a maior área do estado e também tem outras que estão vindo aí sendo testadas a cada ano, às vezes tem lançamento de novas variedades. O que tu podes falar sobre as principais doenças que atacam o morangueiro e quais são as formas de combate? Nessa fase de mudas que a gente está vendo aqui nesse momento, é importante a gente observar se não ocorrer a presença de gnomônia, por exemplo, que é uma doença que afeta a área foliar, né? E aí a gente tem que entrar com produtos biológicos à base de Bacillus subtilis. Também nessa fase de muda a gente se preocupa com duas pragas, que é a bradísia, que é uma mosquinha que a larva ataca a raiz, então a gente tem que ficar atento a essa questão. Aqui a gente teve esses dias aqui na propriedade esse problema, então a gente entra com captura massal com iscas adesivas amarelas, todos os controles assim, biológicos e também baratos, né? E também ficar atento à lagarta da coroa, como a gente implanta agora fevereiro e março, essa muda que vem da Espanha, ainda é muito calor, então pode proliferar a lagarta da coroa, que acaba danificando essa muda nova. E a gente também entra com produtos biológicos à base de Bacillus thuringiensis ou a vespinha predadora, que é o tricograma. Então, nessa fase inicial são as maiores preocupações. Depois temos várias outras pragas e doenças que podem vir, né, e causar prejuízos na cultura. Agora é a vez da produtora rural de São Bento falar um pouco sobre o que significou essa mudança na matriz produtiva da propriedade. Quanto tempo faz que a família de vocês começou com o cultivo do morango? 7 anos. 7 anos. E foi uma transição que aconteceu da criação de suínos? Sim. Tinha mais alguma outra atividade? Vaca leiteira. Vaca leiteira, tá certo. E como é que está o resultado? Vocês estão satisfeitos com essa opção que fizeram? Muito. Como é que vocês vendem a produção? É vendido aqui na propriedade? É fornecido para sorveterias? É vendida uma grande parte ali na propriedade e a gente vende assim, sorveteria, faz açaí, e pizzaria, Sim. Restaurantes. Tem havido algum problema que preocupa vocês com doenças? Assim, a princípio ainda não muito Não. grande, não. Sabe? Sim. A gente logo... E a mão de obra é da família que é empregada? É da família, sim. Vamos dizer assim, a produtividade hoje, ela satisfaz, ela está no que vocês esperavam? Como hoje, está menos, sim. A gente esperava isso, que tem um intervalo assim que não tem bastante. Sim. Quantas estufas são? Quantas plantas estão alojadas? Nós temos 6 estufas e tem 14 mil pés. A senhora tem satisfação de trabalhar nessa nova opção que vocês fizeram? Muita. Eu gosto muito. Nem precisava ir dentro de casa fazer o serviço de casa, cozinhar. Eu prefiro ficar no morango que fazer o serviço de casa. Eu gosto muito. Parece que é uma parte da sua vida, então. Sim.
O morango é uma fruta vermelha de origem europeia, pouco calórica, que contém apenas cerca de 38 calorias por cada 100 gramas. A frutinha é rica em vitaminas como C, A, E, B5 e B6 e os minerais cálcio, potássio, ferro, selênio e magnésio. Além disso, os morangos também são ricos em flavonoides, importantes agentes antioxidantes para o organismo dos seres humanos. Para desfrutar de toda essa riqueza, conheça a receita a seguir.